Muito bem-vindas a mais um papo antifúngico e anti-inflamatório com as bem nutridas que aplicaram passo a passo do método SP e agora querem compartilhar com vocês o que elas fizeram, como elas identificaram que estava com um problema recorrente, que entrou uma ligação aqui no meio da live. E elas querem passar essa informação adiante para que vocês comecem a enxergar a luz no final do túnel o mais rápido possível. Porque muitas vezes, escutando a história da outra pessoa, na verdade, na maioria das vezes, é muito mais fácil a gente enxergar o ponto cego, o que a gente não está conseguindo ver, que está errado na nossa rotina, na nossa alimentação e no nosso estilo de vida. Sejam bem-vindas, mulheres maravilhosas, vamos com tudo. Esse papo antifúngico e anti-inflamatório está acontecendo pela manhã e à noite, às 7h30 ou 8 horas da manhã e também às 7h30 da noite. Para quem é nova por aqui e não sabe o que está acontecendo, isso faz parte de um aquecimento pré-imersão gratuita que começa no domingo ao vivo pelo YouTube. Então, todo mundo que está aqui, que quer eliminar sintomas da candidíase, da inflamação e da síndrome fúngica, precisa cumprir uma tarefa, que é entrar na imersão através do link que tem na bio aqui do meu Instagram. Você pode entrar depois ou comentar aqui bem nutrida, que você recebe o link. E aí você entra no grupo. E neste grupo nós vamos te avisando da imersão, entregando os materiais, os testes e tudo que você precisa fazer durante os próximos 7 dias. Combinado? Então, mulheres, vocês têm uma tarefa por enquanto. Quando começar a imersão, a gente vai aumentar essas tarefas. Então, por enquanto, a sua parte é agir e entrar na imersão. E estar aqui comigo assistindo os depoimentos, as conversas com as mulheres que já estão num outro nível. Então, elas já eliminaram sintomas, elas vão mostrar o que elas fizeram, como que elas se sentiam, e aí você vai aprender com a história delas. Combinado? Isso aí, bem nutrida, porque vocês já estão até afirmando. Eu uso esse termo bem nutridas, né, para todas as mulheres que eliminaram sintomas. E é importante que você já se sinta uma bem nutrida, que você já entre nesse fluxo. E o que é uma mulher bem nutrida? Uma mulher que elimina sintomas, que sabe o que fazer para eliminar sintomas. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Regina maravilhosa está por aqui, me manda um oi aqui nos comentários para eu te adicionar. Boa noite, Ceci. E aí no final aqui, depois que eu terminar, eu vou tirar todas as dúvidas que vocês estão em relação aos sintomas, tá? Então eu volto, vejo os comentários de vocês, para que vocês não fiquem com dúvidas em relação aos sintomas, para vocês começarem a imersão com mais informação. Então eu vou tirar os comentários para colocar aqui a Regina. Gente, tem que tomar cuidado com esse blazer aqui, senão eu fico... Regina maravilhosa! Olá, tudo bem, Sheila? Tudo ótimo, Regina. Muito, muito grata pelo seu tempo. O tempo é vida, agradeço a sua vida. Obrigada por topar, participar e ajudar mais mulheres aí que querem se livrar dos sintomas da candidíase, da inflamação e da síndrome fúngica. Isso mesmo, Sheila. Eu que estou muito grata em poder estar aqui hoje participando contigo. Muito grata por ter te conhecido, por você estar fazendo parte da minha vida já há alguns meses. E, Regina, conta para as mulheres que estão aqui de onde você fala, né, qual é o seu estado, e como que você percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo? Quando que foi que você, opa, agora eu preciso parar e olhar para isso? Sheila, eu estou falando de Três Passos, no Rio Grande do Sul, gauchinha. Na verdade, eu já venho com problemas que eu me lembre, assim, desde os 14, 15 anos, né, com a síndrome fúngica. Agora, os últimos 3 anos, eu tenho um bebê de 3 anos, depois que eu tive esse bebê, assim, se agravou muito. Não passava um mês sem estar usando pomada, sem estar tomando remédio. E aí que eu comecei a minha busca
por ver alguma coisa que pudesse estar solucionando isso, né? Porque isso incomoda muito, incomoda a mulher, incomoda a relação do casal, né? Com certeza. E aí foi que eu te encontrei, né? E nesse tempo que eu estava nessa busca, então, assim, eu cheguei a fazer tratamentos 2 vezes em um único mês sobre a candidíase, né? E aí, depois que eu entrei no método, que eu fui conhecer como funcionava, que eu fui ver que, na verdade, eu tinha muitos outros sintomas que eram da síndrome fúngica que a gente não tem conhecimento, né? As ites, todas as ites, renites e sinusite, tudo isso, uma dermatite aguda no ouvido. Então, assim, tudo que se enquadra na síndrome fúngica, né? Aí que eu fui perceber o quanto que o meu estado era grave, né? Tinha problema para ir aos pés. O meu normal de ir aos pés era uma vez por semana, às vezes ficava 2 semanas sem ir ao banheiro, né? Então hoje, glória a Deus, isso já me livrei desse problema, né? Mas nesse tempo, assim, do tratamento, Sheila, o que eu mais gostei é a parte de que a gente se conhecer. Você saber o que é que está te causando o problema. Você saber, ai, hoje eu tô assim, então eu vou me alimentar dessa maneira, né? Isso, assim, para mim, isso é o fundamental, assim, o que mais me deixa feliz. Claro que sem síndrome fúngica na minha vida já há algum tempo, então, assim, comemorando, muito feliz mesmo, né? Muito saudável, as vitaminas, tudo em dia também, né? Muito bom mesmo. E, Regina, engraçado que você falou, eu vou uma, 2 vezes aos pés, né? E as pessoas que são de outros estados ficam assim, mas o que que será os pés? Porque tem outras bem nutridas que falam assim, eu sei, porque eu tô acostumada a conversar com vocês. E é bem diferente, né? As gírias, né? E Isso. o que você foi percebendo conforme você. Primeiro, antes da gente falar da eliminação de sintomas, como que você foi percebendo que estava melhorando, como que foi a sua busca, Regina? Você chegou a passar em muitos profissionais? Você tinha usado muitas medicações? Quanto tempo você ficou procurando uma solução tradicional, né? A convencional que muitas mulheres buscam? Nossa, Sheila, assim, ó, desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Hoje eu estou com 41. Então, desde os 15 anos, eu vinha de médico em médico, tentando uma solução, sempre o mesmo tratamento, né? A pomada e o remedinho para te tomar, nunca uma coisa diferente, nunca ninguém falou sobre algum outro método, nunca mesmo. Eu achei o método diferente quando eu te encontrei na internet. Foi a única vez que eu ouvi falar de alguma outra solução para síndrome fúngica. Que bom que a gente cruzou, que o nosso caminho se cruzou. E você lembra o que foi? Qual foi o conteúdo? Foi uma live, um post? Foi. Você tinha feito, era uma imersão. Era uma imersão, e aí eu te achei ali naquela imersão e entrei, fiquei curiosa, né? Quando fala de síndrome fúngica, eu já estava indo atrás, né? Procurando alguma solução, alguma coisa diferente, porque não aguentava mais. E aí veio a propaganda, então, no Instagram, né? Da live que estaria acontecendo da imersão. Aí eu entrei. Foram 21 dias de lives, né? Então eu fiz esses 21 dias e aí eu entrei no método. Aí entrei no método, nesses 21 dias que são as lives, a gente já consegue pegar muita coisa, né? Já consegue pegar muita dica. Mas o que tem dentro do tratamento em si, quando a gente faz a compra do tratamento, o conteúdo que tem lá dentro é muito precioso. É muito precioso para a vida, para a gente, para a família, para os filhos, para o marido, para a mãe, para a avó, para todo mundo, né? Que bom. E o conteúdo organizado, porque muitas mulheres, elas se perdem no processo pegando dicas
E elas vão, essa dica aqui, esse chá, esse banho de assento, esse alimento, e a falta da organização do passo a passo é o que faz a pessoa muitas vezes ficar frustrada também. E Regina, como que foi para você dar um voto de confiança para algo online? Porque você já tinha feito muitas tentativas. Pode falar honestamente. Algo online, né? Como que eu vou... Quem é, né, essa pessoa que está falando? Tudo bem que você já tinha me acompanhado por 21 dias, então a gente já estava próxima até, né? Já estava um pouco mais confiante, mas mesmo assim, né, Sheila, a gente sempre fica com um pé atrás, ainda mais se tratando, como tu disse, é online, né, é pela internet. Por mais que a gente tenha os nossos encontros, né, que adorei, que passaram a ser mais frequentes, então, assim, com a participação da Jéssica, né, então, assim, tá ótimo, né, tem uma dúvida, vai lá, vai tirar a tua dúvida, você não vai ficar com dúvida nenhuma. Tem o suporte que te auxilia sempre, né? Tipo, eu, pelo menos, sempre que eu precisei, fui muito bem atendida. Até um dia eu fiz uma reclamação lá para as outras meninas que, como os médicos normais, tipo assim, os médicos aqui da minha cidade, eu moro numa cidade pequena, assim, como eles param no tempo, né? Porque eu fiz os meus exames, eu até pedi um socorro para vocês, né? Por causa dos meus exames, para vocês darem uma olhada. Vocês me passaram as instruções, tudo certinho, né? E para os médicos aqui, olhando aqueles meus exames, estava tudo maravilhoso. Eu estava com uma saúde de ferro, né? Que na verdade, só olhando os sintomas, eu já sabia que eu estava deficiente de vitaminas, só pelos testes que a gente aplica dentro do método, né, Sheila? Mas como a gente fica assim, aquela coisa, não sei se é ou se não é, vou fazer um exame para ter certeza, né? E fazendo esse exame, então eu tive certeza, agora estou fazendo uso das vitaminas, tudo certinho. Assim que terminar, eu quero refazer o exame, porém, eu já sei que eu já estou bem melhor nessa questão das vitaminas também, né? E como que você foi sentindo a eliminação de sintomas? O que você foi percebendo indo embora primeiro? Como foi o seu processo? A parte da eliminação é um pouquinho complicada, né, Sheila? A gente que acompanha os outros falando, né? Eu senti bastante sintomas da eliminação. Assim, eu tive diarreia, eu tive vários sintomas, assim, né? Porém, eu sabia o que estava acontecendo no meu corpo, eu tinha essa orientação que isso iria acontecer durante o tratamento, né? Mas o melhor de tudo, o melhor de tudo, assim, é eu não ter mais coceira, eu não precisar tá me coçando o tempo inteiro. Eu não tive, agora fazem 2 meses que eu estou sem sintoma nenhum de candidíase. Que assim, para mim é uma glória mesmo, né, Sheila? Porque assim, eu vinha de um processo bem complicado de candidíase recorrente, mas aí então, descobrindo o restante, né? Cada dia, assim, uma vitória, né? Ai, hoje não coçou ali, hoje não coçou aqui. Então, assim, cada dia construindo um pilar dentro desse tratamento, né? Que hoje eu digo assim que eu tô maravilhosa nesse tratamento, né? Que benção, Regina. E além da eliminação da candidíase vulvaginal, você sentiu outra coisa que você nem esperava, assim, que foi muito bom para você? E na sua casa, já emendando uma outra pergunta, refletiu algo que você estava fazendo por você? Isso foi bom para sua família? Foi difícil? Porque eu sei que tem algumas mulheres que têm a questão do marido. Como foi esse processo para você? Não, o processo foi bem tranquilo, bem tranquilo. Conversei com todo mundo, eu disse, ó, tô fazendo um tratamento, vou seguir meu tratamento, né? Bem tranquilo, todo mundo aceitou, porque se vem de você, as pessoas que estão ao teu redor, elas têm que te apoiar. Né? Te apoiar naquilo porque é para o teu bem, né? E para o bem da família no geral, né? Dou dicas assim para a família, né? Ó, família, vamos colocar essa comidinha aqui, inclui isso aqui, porque a principal dúvida que as pessoas ficam é o que eu vou ter que tirar, né? E na verdade não é o que você tem que incluir.
né? O que a gente inclui, coisas simples assim do nosso dia a dia que a gente inclui para que tudo fique bem, né? Então, assim, refletiu muito bem em mim, refletiu na família, tá todo mundo bem para cima com o tratamento, né? E você sentiu algum outro eliminação de sintoma que foi muito bom para você? Que você falou assim, nossa, isso eu nem esperava, não estava nessa busca, mas foi bom ter eliminado esse outro sintoma ou outros sintomas? E isso, com certeza. A questão do muco, que eu não tinha noção de que fazia parte disso, né? Então, sempre aquela coisa incomodando ali, né? Então, não tenho mais isso, que assim também é muito gratificante, que uma coisa vai te levando a outra, né? E, então, e as coceiras que eu falei que eu não imagino, para mim era tudo normal, né? Tava lá, né? Sempre se coçando o nariz e tudo, era tudo normal. Não achava que isso fazia parte da síndrome fúngica, né? Que era um campo bem maior, né? Então, a eliminação desses sintomas, para mim, foi um prêmio, foi um brinde, porque eu não sabia que isso fazia parte, que isso também melhoraria, né? Foi o extra. Sim. E eu falo dos outros sintomas, mas eu sei que a maioria não liga. Mas aí depois que vai embora, aí começa, nossa, que bom não ter esse sintoma também, né? Foi tudo embora. E quanto às emoções, Regina, você sentiu algo diferente? Você estava se sentindo de um jeito e depois que você aplicou o método mudou? Porque eu pergunto, porque tem muitas mulheres que têm a questão da neblina mental, do cansaço, da tristeza, da ansiedade. Não estou falando aqui para ninguém parar seus medicamentos, se está usando medicamento psiquiátrico, mas é importante compreender o quanto que os fungos interferem no comportamento também. Então, não sei se você tinha esse impacto do excesso de fungo, se causava alguma coisa em você. Com certeza, Sheila. O cansaço, principalmente, o cansaço, assim, acordar de manhã cedo já cansada, né? É uma coisa que impacta muito. Tu tá no dia a dia, às vezes tu nem percebe. Você acha assim que, não descansei direito essa noite, né? E quando você vê aquilo vira rotina, você não descansar. E não tem noção de que é o fungo que está impactando na tua vida, né? Então, o cansaço, o estresse, a ansiedade, sem dúvida, foram todos sintomas assim que eu vi melhorando. Fui aplicando o método e tudo foi melhorando, assim, com certeza. Ah, que bom, Regina. E se você, para a gente fazer um desfecho, puder dar uma dica para as mulheres que estão aqui, que estão se sentindo perdidas, estão naquela fase inicial do processo, talvez como você estava lá atrás, que você encontrou um post meu, um patrocinado, qual dica você daria para, como se estivesse até mandando uma mensagem no túnel do tempo, né? Para você lá atrás, e essa mensagem vai impactar essas mulheres que estão assistindo agora e vão assistir depois também. Com certeza a mensagem é: entrem no método, entrem, apliquem, se dediquem, porque não é só entrar, né? Você precisa entender o método, você precisa estar com o método presente na tua vida. Tirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas, porque às vezes a dúvida que você tem é a mesma que a sua colega do método tem, né? Então, a mensagem principal, assim, Sheila, entrem no método, porque é maravilhoso. Olha, não tem, tipo assim, se eu fosse mensurar hoje o que foi para mim ter entrado no método, ter te conhecido, ter aplicado a terapia, olha, eu não sei mensurar, assim, o tamanho da minha gratidão por isso. Obrigada, Regina. Obrigada pelas suas palavras, pelo seu tempo, por impulsionar aí outras mulheres a tratar de vez esse problema para ter uma vida incrível, né? Fazer o que quiser, né? Ter a liberdade de fazer o que quiser. Obrigada, viu? Isso mesmo, obrigada a você. Eu vou continuar por aqui que eu vou tirar dúvidas aqui dos comentários. Um beijo, Regina. Ótima noite. Beijo, tchau, tchau. Tá, um beijo. Aí, clica aqui, eu acho que tem um xizinho aqui para você, ver se aparece.
Ah, foi. Bom, mulheres, nossa, deixa eu fechar aqui meu blazer. Quando aparece meu corpo aqui na live. Esse blazer aqui ele é meio escandaloso. Bom, deu para aprender o que com a história da Regina? Alguma coisa que ela relatou aqui para vocês é parecida com a sua história? Fez alguma conexão? Faz sentido esse conjunto de sintomas? Eu sei que talvez quem está aqui ao vivo tem uma dor principal. Aliás, escreve o conjunto de sintomas que você gostaria de eliminar aqui nos comentários. Ou coloca a sua dúvida, que eu vou fazer o fechamento tirando as dúvidas de vocês. Eu respondo muitas coisas nos stories, mas o príncipe, e aqui nas lives também, né, que é o aquecimento nosso, mas de fato, onde vai pegar fogo, que é essa imersão que a Regina disse que participou e que eu vou fazer agora num formato diferente, que será lá no YouTube, ao vivo, mega evento para vocês a partir de domingo, que vai ser na cozinha, literalmente, começa no domingo. Então, se comprometa em participar, se você quer mesmo resolver. Porque não adianta esperar que alguém vá fazer alguma coisa por você 100%. Precisa da sua participação, da sua interação. Igual ela falou, Sheila, entrar no método e tirar as dúvidas e aplicar fez toda a diferença. Só entrar faria diferença? Não. A mesma coisa é a imersão. Vocês precisam se cadastrar, entrar no grupo e participar. Tá bem? Porque se não participar, obviamente vocês já sabem que não vai rolar resultado. Mirla colocou aqui, comprei um método ano passado, mas perdi o acesso. Tem como recuperar? Tem, você pode pedir pela própria Hotmart, tá? Você pede um login, uma senha, ou manda um e-mail para a equipe. Aqui no meu Instagram tem o e-mail, que é o contato@sheilapacheco, é só perguntar lá, tá bom, Mirla? Cristiane, comecei a ter candidíase depois da gravidez. Por que acontece picos de candidíase na gravidez, próximo da menstruação, antes, depois, ou quando está amamentando, ou quando está grávida? É só nessas situações que aparece a candidíase? Ela escolhe? Não. O fungo ele já está colonizado, ele já está presente no corpo do ser humano, da maioria dos seres humanos. Porque não tem um teste para fazer em todos os seres humanos. Mas o fungo ele é natural do meio ambiente. Então, ele coloniza no nosso corpo. A oportunidade faz com que o fungo cresça. O que é essa oportunidade que vocês tanto me escutam falar? A oportunidade é o processo de nutrir ou não as nossas células, de proteger ou não o sistema de defesa. Sabe o hemograma, quando vocês pegam o resultado de hemograma, que sai aquele monte de nome, que normalmente o profissional olha e fala, tá tudo normal? Não tá tudo normal. Você não precisa fazer um hemograma para saber que não está tudo normal. Basta ver os sintomas. Então, é bem possível, Cristiane, que antes da gravidez você já tivesse sintomas. Só que você era um pouco mais nova e não eram sintomas que doíam tanto, ou nem doíam. E aí, com a gravidez exige mais nutrição. E você não sabia o que fazer exatamente para nutrir de forma ótima o seu corpo. Talvez você soubesse o básico. E aí, o fungo teve a oportunidade de crescer. E agora, o que você tem que fazer? É passar uma pomada, tomar um remédio? Se essa fosse a solução, eu não entraria aqui ao vivo, eu não faria 2.000 conteúdos que tem aqui no meu Instagram, mais de 2.000 conteúdos no YouTube para ensinar nutrição antifúngica para vocês. Então, a questão, o ponto-chave, o ponto cego é não saber que precisa de nutrição específica para combater o crescimento de fungos. Porque ninguém ensina isso para você quando você sai com a prescrição de um fluconazol, de um itraconazol, de uma terbinafina, de uma nistatina, ou até mesmo de um omeprazol, de um corticoide, de um anti-inflamatório, enfim. Compreendem?
E aí é um alimento só? Ah, é um alimento que resolve a síndrome fúngica, candidíase? É só colocar um alho, é só colocar um chá, é só colocar uma fruta? Não. Exige um passo a passo organizado. É um protocolo terapêutico, um começo, meio e fim. Só que a gente não vai entrar nessa parte agora, porque antes é importante você entender outras coisas para que esse protocolo faça sentido. E é por isso que a gente está nessa fase de aquecimento e depois a gente entra de fato na imersão, que é o que vem semana que vem, domingo. Semana que vem, não, domingo. Brena colocou aqui, caspa tem a ver com a cândida? Tem. Quem tem dúvidas em relação a sintomas, coceira, descamação, tudo que coça, descama, indica um crescimento de fungos. Cid, comprei, mas ainda estou perdida. Não sei de qual turma você é. É só pedir ajuda. Ninguém vai bater na sua porta lá e vai resgatar você só. Ah, peraí, se você precisa de ajuda, você precisa avisar que você precisa de ajuda. Não tenha vergonha de falar que você precisa de ajuda. É por isso que vocês estão aqui também. Então, participe e pergunte. Pergunta lá na parte privada do método, tá bom? Raquel, já não sei mais o que faço, já usei de tudo, passo uma semana boa e tudo volta. Você já sabe o que você faz, por isso que você está aqui. Você não sabe ainda como organizar isso, e é dessa parte que eu te ajudo. Você já entendeu, todas vocês que estão aqui já entenderam o real papel da terapia nutricional. Vocês estão se convencendo de que isso é o melhor para vocês. Por quê? Porque isso envolve o estilo de vida de vocês. A maioria de vocês quer continuar, muitas vezes, com o estilo de vida 100% do jeito que tá. E não tem problema nenhum o estilo de vida de vocês. Só que esse estilo de vida precisa ter a inclusão de alimentos, muitas vezes de suplementos específicos e uma organização diferente. Regiane colocou muita ardência na parte íntima, o que pode ser quando vocês não sabem o diagnóstico, não sei o meu diagnóstico, não sei o que eu tenho, você precisa de um diagnóstico médico. Ali ele te dá o nome do que você tem. Aqui eu te ajudo no diagnóstico nutricional, o que você vai fazer para resolver. Então é importante saber o diagnóstico médico. É como se fosse um. Sabe, eu ia usar um exemplo assim de jogo da vida, mas jogo da vida é muito longo, né? Eu lembro que eu brincava de jogo da vida, ele é muito extenso. Mas são casinhas que a gente precisa passar. E se você pula uma casinha e você não compreende essa casinha, você precisa voltar no jogo para você poder entender essa casinha que você pulou. Então, por isso que qual é o diagnóstico? Por que que eu desenvolvi o problema? Por que que eu adoeci? O que que eu fiz para adoecer? Porque tem uma parte da nossa responsabilidade. E a gente vai passar por cada casa do jogo da vida. Olha, ficou bom o nome do jogo da vida. Pensar numa dinâmica para isso. Giovânia, os absorventes. O uso de absorventes influencia na candidíase de repetição? Se você está com excesso de fungos na região da vagina, quanto mais coisa você coloca lá para fechar, para abafar, vai dar problema. A vagina precisa respirar, precisa estar livre. Sheila, mas eu tô menstruada aqui, como é que eu faço? É uma situação pontual, de 3 a 5 dias. Mas quanto mais você conseguir deixar ela livre, melhor. Aquelas calcinhas que... Como é o nome, gente? Daquelas calcinhas que absorvem a menstruação. Eu não queria usar o nome comercial, tem o nome da calcinha. Isso é uma estratégia muito boa para quem está com candidíase vulvaginal. Zenilda. Shirley, obrigada aí pela mensagem. Zenilda, tenho muita coceira no ouvido e estou com muita caspa. Agora, o que pode ser? Excesso de fungos. Indica excesso de fungos.
Todas vocês que estão dizendo, eu não aguento mais, tipo a Gabriela aqui que tá com tristeza e tudo mais. A doença, ela vem para nos ensinar alguma coisa, não é? Quando a gente está doente, a gente não consegue perceber isso. Até porque você quer eliminar a doença, você não quer pensar por que você ficou doente. Quando eu estava com síndrome fúngica, eu também não queria. Ai, o que é a síndrome fúngica que veio me ensinar? Só que é uma mensagem, quando a doença não nos leva à morte, é uma mensagem para a gente avançar na vida. E todas vocês irão avançar. Se vocês tiverem a determinação de compreender por que vocês adoeceram e o que vocês não vão repetir mais para não continuar no mesmo loop de adoecimento. Esse looping de adoecimento, esse ciclo, esse círculo de adoecimento é por conta de muitas coisas que a gente não está vendo na nossa rotina, que se repete há meses ou anos, que pode ter começado na adolescência e na infância, que nem seus pais sabiam. Eu brinquei aqui no Dia das Mães, eu entreguei um biotônico Fontoura para minha mãe tirando onda. Por que eu fiz essa brincadeira? Porque era a tentativa dela em me nutrir era colocar biotônico Fontoura na minha rotina, sustagem, beterraba com açúcar, umas coisas que ela via, que ela conversava com as amigas da rua, do bairro que eu cresci, que é no Campo Limpo, aqui em São Paulo, e ela tentava me nutrir dessa maneira. Era o melhor para mim em termos de nutrição? Hoje ela sabe que não, porque hoje ela já tem um conhecimento muito mais avançado, mas na época não se falava sobre nutrição. Na época, talvez falasse só sobre pirâmide alimentar e olhe lá, né? Que a pirâmide alimentar é toda errada também. Então, mulheres, vocês vão avançar as casas da vida. E é esse avanço que vocês terão a aprender a ter liberdade nutricional, aprender de vez como usar alimentos e suplementos do jeito certo, na ordem certa, na organização certa, é para eliminar a candidíase e a síndrome fúngica e para que vocês tenham a liberdade de colocar o corpo de vocês para funcionar do jeito certo sem ficar refém de uma indústria farmacêutica. Porque se você não sabe como colocar o seu corpo para funcionar do jeito certo, a indústria vai comandar o seu corpo. E essa cascata vai passando de geração em geração. E aí, seu filho adoece. O que eu vejo aqui de mulheres colocando, minha filha também tem candidíase, eu tenho dermatite, ou tem rinite, tem sinusite e tudo mais. E é uma consequência, porque os pais não têm a informação, não sabem o que fazer de terapia nutricional. E aí os filhos ficam doentes. Então vocês aprenderão, vocês resgatarão o corpo de vocês, com a minha ajuda, da minha equipe, claro. Antes a imersão gratuita e depois a liberdade nutricional. E não é pingar gotinha de óleo ou comer um alimento específico, manobras isoladas. É uma organização que precisa ser feita de passos, tá? Nossa, minha equipe tá mandando mensagem aqui, o pop-up do meu celular, não sei se apita aí para vocês. Não para, esqueci de colocar no não perturbe. Ana Cláudia colocou que tem dermatite nas mãos e candidíase. Você está no lugar certo, tá, Ana? A gente vai começar no domingo. Você sabe agora o que fazer. É domingo que a gente começa, tá? Lohane colocou, meu gineco me passou antidepressivo para resolver a cândida de repetição que eu tenho. Quando a gente recebe uma conduta de uma medicação, você precisa se sentir segura diante dessa conduta. E se você não se sente segura, você vai lá e vai atrás de mais 2 opiniões. Quando eu tive diagnóstico de desidrose da dermatite, eu recebi a prescrição de corticoide. E desculpe usar o exemplo próprio, mas só fazendo link com o comentário da Lohane. E eu fiquei incomodada com a prescrição, porque eu vi os efeitos colaterais do corticoide. E eu falei, eu não quero ser uma mulher doente. Eu não quero ser uma mulher com todos esses efeitos colaterais da medicação. A medicação vai me adoecer também. E
e o médico falou, é pro resto da vida, corticoide. Apareceu a dermatite, passa corticoide. Toma corticoide, usa o corticoide. E eu falei, não é possível. Eu não aceitei. Só que, claro, mulheres, tem condições específicas que exige uma medicação. Uma condição específica que salva, essa medicação salva o corpo da morte. Mas o que eu quero trazer aqui de conhecimento, de bagagem para vocês tenham o discernimento de compreender se a medicação está realmente tratando a raiz do problema de vocês. No meu caso, não era o tratamento da raiz, era para amenizar sintoma. O da Lohane, agora ela vai ter uma avaliação dela. Será que a Lohane está fazendo tudo o que pode ser feito em relação ao passo a passo da terapia nutricional? A inclusão de alimentos, a inclusão de antifúngicos naturais através de extrato padronizado? Será? Ou não? E vai incluir uma medicação com a intenção de substituir todas essas outras coisas que precisam ser feitas para uma mulher ser bem nutrida. A Raquel perguntou, o que você nos indica para amenizar até que a gente aprenda o seu método? Quem tem dor, coceira, descamação, na região íntima, a forma mais simples e mais correta de amenizar é com bicarbonato, água. É banho de assento para equilibrar a pH. E quem tem dermatite, coceira na pele, descamação, precisa de algo gelado e também hidratante na pele. Então, é gelo e algo que hidrata. Azeite hidrata, óleo de coco hidrata. Qualquer óleo natural que você tenha que possa ser passado na pele. Porque tem óleos que não podem ser passados na pele. Porque isso não mexe na microbiota de vocês, esses agentes. Tudo aquilo que é medicamentoso vai interferir na microbiota. E quando você usa 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, pepino, mulheres, tá? E a Maria colocou aqui, fala mais sobre a micose de pele. Não importa o sintoma que vocês tenham de fungos, se é na unha, se é na pele, como a Maria Neta colocou, se é no ouvido, se é na vagina, todos os sintomas precisam ser tratados através da regeneração do tubo digestivo de vocês. Então, que vai da boca até o final do ânus. E aí, essa regeneração de tecidos, ela é constante. Todos os dias a gente regenera algum tecido, alguma parte do corpo. Só que nem sempre o corpo tem o alimento certo para regenerar determinados tecidos. E é isso que eu ensino para vocês. Uma parte na imersão e outra parte muito mais completa e organizada, que é o tratamento completo no método. Tá? Então, tudo começa com essa reorganização de tecidos. Reparando tecidos, reparando a nutrição das células, reorganizando essa parte, tudo vai ficar mais fácil na vida de vocês. E isso é para sempre. A gente regenera tecidos para sempre. O método, a terapia nutricional, você não faz para sempre. Tem um começo, meio e fim. Mas vocês aprenderão e entenderão que tem certas coisas que vocês precisam manter. Porque é igual lavar o carro de vocês. Quem tem carro, quem tem bolsa, se você não limpa, não cuida, chega uma hora que vai estar sujo, desconfortável, fedendo. No corpo é do mesmo jeito. Amanhã eu vou entrar ao vivo às 7h30 da manhã e vai ter outras entrevistas com as bem nutridas. E aí depois eu entro, converso aqui com vocês, que são muitos comentários.
Então, nem sempre eu consigo interagir com todas ao mesmo tempo. E essas entrevistas com as bem-nutridas, elas trazem sintomas diferentes. Então, algumas têm a candidíase, boa parte tem candidíase vulvovaginal, mas tem outras que têm outros sintomas. Então, é importante que vocês acompanhem, que vocês vão se identificando com a história e vão colocando já as dicas delas em prática. E quem não está na imersão cadastrada, convido a entrar nessa imersão hoje, para você ficar já no grupo, se organizar para domingo, para se preparar para começar a realmente anotar as informações e aprender o que precisa ser aprendido para resolver. Betina perguntou, dentro do método se trabalha a questão emocional também? Do corpo inteiro. A intenção é trabalhar o corpo inteiro. Não entra em feridas profundas. Por exemplo, Betina, tem algumas feridas que muitas vezes precisam ser trabalhadas por muito tempo. Um trauma muito forte, um luto, às vezes uma dor de um divórcio desgastante, alguma questão com pai e mãe muito profunda. Então, existem questões profundas que são como gavetas. Chega um momento que a gente vai abrir uma gaveta, depois a gente abre outra e outra e outra. Não dá para querer abrir todas as gavetas e organizar essas gavetas ao mesmo tempo. E nem sempre essas gavetas precisarão ser organizadas para eu ter uma correção nutricional do funcionamento do corpo. Então, a psique, as emoções estão ligadas com o nosso físico. Não tem como separar. O que a gente sente corresponde com aquilo que vive dentro de nós. Então, o método, ele aborda, ele é holístico, é integrativo. Mas são gavetas diferentes, em momentos diferentes, que são abordadas de forma específica e profunda, que talvez você faça isso em um outro momento. No método, você vai receber a instrução do que você precisa saber para eliminar síndrome fúngica. E inflamação também, que é uma consequência aí da síndrome fúngica, em alguns casos. Floriana colocou aqui, tenho sintomas de fungos na vagina, mas no esôfago e no intestino tenho sintomas. Porque nem todo mundo tem na vagina. Apesar de ser o mais popular, porque mexe com a intimidade, nem todo mundo tem. Nossa, gente, eu tô atrasada aqui nos comentários. Eu desci aqui para ver. Tem 1 milhão de comentários, eu não vou conseguir responder todos. Vou fazer o meu máximo aqui para passar um olhar 360 e a gente continua amanhã às 7h30 da manhã. Assim colocou, não poderia acompanhar os primeiros dias da imersão, vai fazer falta se eu decidir entrar no método? Não, porque no método tem tudo organizado. Então, se você perder a imersão, vai ter o passo a passo em todas as partes no método. E o suporte para tirar dúvida e tudo mais. Para entrar na imersão, é só escrever aqui bem nutrida, que vocês receberão no direct de vocês, no privado, algumas informações para participar. O mais importante é estar no grupo. A gente tem um grupo fechado, ninguém fica falando no grupo, exceto a minha equipe, para vocês serem avisadas aí das aulas que estão por vir. E da inscrição do método também. Porque a inscrição do método, ela vem depois da imersão gratuita. Então, é na segunda-feira, dia 29. E tem condição especial, é algo específico que é feito depois da imersão, que eu vou explicar um pouco mais para frente, tá bem? Ah, Fabiana, que bom que você está aqui. Sobre a questão do que fazer, eu sei que muitas estão aqui, Sheila, mas como usar o bicarbonato, o que eu posso fazer para aliviar o sintoma, para controlar quem tem problema vaginal, quem tem problema na pele, para a gente fazer esse encerramento aqui para ajudar vocês. Banho de assento, basicamente, você sentar numa bacia com água. Então, você bota meio litro, 1 litro de água mais, né? Meio litro não dá nem para molhar os glúteos. Então, você bota ali para cobrir o suficiente a
a tua região íntima, e você vai colocar duas colheres de sopa de bicarbonato. É isso, sem segredo. E fica ali, né? Pega o seu melhor livro, bota um mantra, flores no lugar que você tá, alguma coisa para você relaxar e curte ali o seu momento, tá bem? Então, basicamente, é isso. É sobre isso o método? Não. Por quê? Porque o método não é para aliviar sintoma, é para tratar. O método não é para, coloca isso aqui, coloca gotinhas disso na vagina, passa óleo na região íntima. Não. O alívio, eu falo aqui para vocês, coloco em alguns posts, explico, para vocês terem discernimento de continuar assistindo aqui o conteúdo para não ficar com dor, mas o que realmente vai fazer vocês não terem mais o sintoma é tratar o tubo digestivo. E foi assim que eu criei o método, porque eu também tinha dor, mulheres, eu também tinha coceira. Eu não conseguia fechar as mãos. É uma coceira insuportável. A dor que você tem na vagina pode ter certeza que é similar à de quem tem dermatite desidrose. É um caos. A vida, assim, não dá para usar as mãos. E o cansaço e tudo mais. Então é sofrido. Só que usar alguma coisa que vai mexer na microbiota da pele, seja na região íntima ou nas mãos, não vai fazer você ser uma mulher sem sintomas, saudável, bem nutrida, feliz, com momentos felizes, né? Porque a gente não ficava feliz o tempo todo. Então é importante que você vire essa chave e compreenda isso. E tem outro caminho, tá? Tem outro caminho. E não é impossível para você. E não ache que outras mulheres têm resultado e você não vai ter. O tubo digestivo é do ser humano, seja homem ou mulher. E, gente, sobre o alho, vocês não vão fazer milagre só comendo um alho, tá, gente? Caso contrário, nenhuma de vocês, vou usar o alho e vai resolver todos. Eu vou me tornar uma mulher bem nutrida porque eu vou comer o alho. Não viajem, sejam maduras, tá? O alho tem um poder antifúngico, é antimicrobiano, mas isso não faz você ser uma mulher saudável porque você colocou um dente de alho todos os dias, tá? Então, mulheres, ótima noite para vocês, bom descanso. Amanhã eu entro ao vivo, tá? 7h30 da manhã, com mais histórias, tirando mais dúvidas de vocês. Quem não está cadastrada na imersão, novamente, comente em um dos meus posts bem nutrida, que você recebe no privado as informações sobre a imersão. Não é uma conduta isolada, não é comer um alho, pingar uma gota. Não é isso que vai resolver os seus sintomas. Pode ajudar. Eu me sinto melhor porque eu fiz o banho de assento. Sim, você vai se sentir melhor. E isso é bom para você. Você tem que se sentir melhor para você ter discernimento, para você aplicar as informações. Tá? Mas agora é um momento realmente para aprender. Agora eu vou separar esse tempo para aprender mais. Para parar de pegar diquinhas desorganizadas e para realmente entender o processo. Deixa eu entender isso daqui. Deixa eu compreender como que eu faço para essa colônia de fungos não continuar crescendo no meu corpo? Como que eu vou entender se eu preciso ou não suplementar alguma coisa, incluir um nutriente específico, um extrato padronizado em cápsula? Porque quem vive comendo alho todos os dias? Alguém aguenta, gente, comer alho cru todos os dias? Enfiar alho na região íntima? Pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Não é? Então vamos fazer algo sustentável. O que quer dizer sustentável? É algo que realmente vocês consigam manter e ter resultado e que não seja sofrido. Imagina ficar com um negócio cheirando a alho. Ninguém merece, gente. Tá? Ótima noite para vocês. Bom descanso. Amanhã de manhã estaremos juntas. 7h30 estarei ao vivo aqui com vocês e também 7h30 da noite. Um grande beijo e seguimos.